Olá, senhores, bora para mais uma questãozinha termodinâmica. Olha só, o mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa B é isobárica, a etapa BC isocórica, volume constante, e a etapa CA isotérmica, então temperatura constante. Então nós temos aqui a seguinte situação. Eu posso falar que a temperatura em A é tesão. E, consequentemente, a temperatura em C também é tesão, porque eles estão dentro da mesma isotérmica. Com certeza, a temperatura TB é maior do que essa temperatura tesão, justamente por ser um ponto que está mais afastado do gráfico, né? Esse ponto B é um ponto que o produto pressão por volume é maior do que nos pontos A e C. Enquanto em A é P1 vezes V1 e C é P2 vezes V2, o B ele tem a combinação da maior pressão, que é P1, com o maior volume, que é V2, certo? Porém, podemos pensar também, é um ponto mais afastado do gráfico, então com certeza a temperatura dele é maior, certo? Considere as seguintes afirmações. Item 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Bom, vamos lá. Na etapa BC, senhores, a gente pode afirmar que o trabalho, vou tentar trabalhar com cores diferentes aqui, então, ó, que o trabalho nessa etapa aqui, ele vale zero. Porque nessa transformação BC, perceba que é a nossa transformação isocórica, né? Ó. Ele garante para nós isocórica, volume constante. Ele começa com V2 e termina com V2, né? Então não tem realização de trabalho nessa transformação. Aqui, percebam que a variação de temperatura é negativa. Eu coloquei azul, bonito, não sei porque que você ficou vermelho. Aí, agora foi para o azul. Então, eu percebo que a variação de temperatura é negativa, então a variação de energia interna aqui para nós, senhores, ela é menor que zero. Certo ou não? Porque ele está indo de uma temperatura TB para a temperatura tesão, que é menor que essa temperatura TB. Consequentemente, a quantidade de calor nessa transformação ela também tem que ser negativa. Isso porque, se a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. Olha lá, como nesse caso o trabalho é zero, a quantidade de calor vai ser exatamente igual à variação de energia interna. E se a variação de energia interna é negativa, a quantidade de calor também é negativa. Então, por enquanto, o gás libera calor na etapa BC? Perfeito. Aqui está indicando para nós que libera esse calor, certo? Quando é negativo, é que ele está perdendo essa quantidade de calor. Vamos analisar agora no trecho CA, que é o outro trecho que ele fala. Olha lá, trecho CA. No trecho CA, percebam que ele está indo de C, que é o volume V2, para A, que é o volume V1, e, portanto, o volume diminui. Se o volume diminui, indica para nós que o trabalho é negativo, menor que zero, certo? Já a variação de energia interna, ela não existe. A variação de energia interna para nós, ela é igual a zero, porque agora nós estamos em uma transformação isotérmica. Se a transformação é isotérmica, a temperatura é constante para nós. Dessa forma, a quantidade de calor também vai ser negativa, certo? Porque pela primeira lei da termodinâmica, o calor é igual ao trabalho mais ΔU. O ΔU vale zero agora. E como o nosso trabalho é negativo e é igual à quantidade de calor, essa quantidade de calor é negativa, indicando para nós que nesse processo ela também libera calor. O gás perde calor. Bom, vamos analisar a última etapa. Já acabou o item 1, né? A gente percebe que o item 1 é verdadeiro para nós, mas vamos ver lá na etapa B. Na etapa B, ele vai do volume V1 para o volume V2. Então, percebam que aqui, nesse caso, o nosso trabalho, ele com certeza é positivo. Se a gente olhar a temperatura, ele vai de uma temperatura T para uma temperatura TB que é maior que T, ou seja, a temperatura está aumentando. Isso significa que a variação de energia interna também aumenta, então ela também é positiva. E agora, se eu estou somando dois valores positivos, o trabalho positivo e o ΔU positivo, indica para nós que a quantidade de calor aqui também é positiva. Neste caso aqui, senhores, a gente fala que o gás recebe esse calor, né? E não libera. Então, o calor é positivo apenas no trecho AB.
Dessa forma, o item 1 é um item verdadeiro para nós, né? Ele garante que o gás libera calor tanto na etapa BC quanto CA, e isso é verdadeiro. No item 2, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa B quanto na etapa BC, ou seja, ele fala que o trabalho não é zero, tanto na etapa AB, beleza, na etapa B, nós vemos que o trabalho é positivo, como na etapa BC. Olha lá, a etapa BC, olha no texto, é a nossa etapa isocórica, é a nossa etapa onde o volume permanece constante para nós, certo? Isso significa que o trabalho é nulo. E não nulo, né? Então, a etapa BC não corresponde a essa afirmação 2 e, portanto, o item 2 está falso para nós, certo? 3. O gás tem sua temperatura aumentada, ou seja, a energia interna aumenta, tanto na etapa B quanto na etapa CA. Na etapa B está ok, ó, ela passa de T para TB, que é maior que T. Então, ela tem sua temperatura aumentada, perfeito. E na etapa CA, a temperatura vai de T para T. A etapa CA é aquela transformação que ele garantiu para nós, que é uma transformação isotérmica aqui, certo? Isso significa que ela não tem a temperatura aumentada nessa etapa CA. Por isso que o item 3, ele está falso para nós. Então, nós temos apenas uma alternativa correta, aliás, apenas o item 1 correto. Isso dá para nós como correta a alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até a próxima.